Pois bem, nesse segundo bloco do programa Marcelo Storck de hoje, eu já estou com o Marcos Gaias, que ele é filho da Maria Gaias, de segundo casamento com o Sérgio Costa, e que tem o irmão Matheus, né, em comum desse relacionamento, desse casamento. Em primeiro lugar, meus sentimentos pelas perdas. É mais uma família que sofre com a fatalidade. Em segundo lugar, muito obrigado em nome de toda a sociedade da região que está assistindo ao programa nesse momento, por se dispor a explicar da parte da empresa as ocorrências que geraram essa fatalidade, a maior tragédia do turismo com ônibus em Santa Catarina de todos os tempos. Obviamente ninguém projetou isso. Eu gostaria de saber inicialmente, Marcos, em relação à construção dessa viagem, quem contratou, quantos ônibus contratou? Assim, a gente fez essa viagem, era para ser 32 pessoas, 32 passageiros, meu irmão e meu pai, essa viagem. Então, o que aconteceu? Esse ônibus, que foi o primeiro ônibus que chegou até o Volvo, que chegou até Rio Negrinho, ele estragou lá com esse tanto de pessoas, né? 34 passageiros. Aí, aqui antes de sair, o pessoal, o seu Heron, que contratou a viagem com a gente, ele conseguiu mais algumas famílias para irem junto. Uma van, então? Numa van. Saíram numa van e foram juntos, o ônibus e a van. Chegando ali na cidade de Rio Negrinho, Mafra, houve um problema com o ônibus ali, que dizem que é embreagem platô. Então ele tentou arrumar Ele é teu pai. o ônibus, meu pai tentou arrumar o ônibus e não tendo sucesso, ele ligou para chamar um ônibus socorro, que até a gente tá fazendo a documentação dele, tá deixando tudo em ordem para levar o pessoal no lugar desse ônibus. Esse ônibus estava em São Mateus? Esse ônibus estava em São Mateus. Aí o motorista que a gente tem aí da empresa, ele pegou esse ônibus e foi direto para lá. Que é o Scania acidentado. Isso, que é esse Scania que se acidentou. Aí, como o pessoal queria, como esse Scania comportava mais passageiros e o pessoal também visando economia, pensaram, não, vamos todos juntos no Scania, que sobra a van. Daí a van eles não precisavam acertar, né, todo o trajeto. Seria mais barato. Então não houve uma quebra da van? Não, da van não houve quebra nenhuma da van. A van hoje até foi buscar os pertences do pessoal lá, que ninguém dizia para nós, vão buscar ou não vão buscar. Então a gente também ficou de mãos atadas nessa situação, mas eu assim mesmo eu falei pro motorista para ele ir hoje de manhã cedo, ir lá e resolver tudo isso pra gente. Eu quero fazer um parênteses aqui, porque em primeiro lugar eu saio em defesa de todas as vítimas, que incluem teu pai e teu irmão. E eu liguei pessoalmente para o posto rodoviário da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, lá em Campo Alegre, e fui informado de que esse trabalho de resgate dos pertences no acidente teria que ser realizado, inclusive, após a perícia no local do acidente, pela polícia militar, o resgate, né, e a perícia pela Polícia Civil, o GP de Joinville, e que os pertences que estão presos nas ferragens também igualmente viriam depois das perícias para a União da Vitória, e aqui seria feita então uma filtragem. E aí comprova com a situação que o Marcos aqui não foi informado dessa responsabilidade de ter que ir resgatar esses pertences, e também corrobora que até da própria prefeitura eu vi que haveria uma movimentação para solucionar essa situação dos pertences, documentos que inclusive acabaram sendo saqueados, infelizmente, e como nós vimos no programa de hoje, durante os velórios aqui em nossas cidades, pessoas que vieram de fora acabaram sendo furtadas em seus pertences, familiares que vieram velar seus entes queridos acabaram sendo furtados. Pessoas foram aos velórios roubar carteira de documentos e dinheiro dos entes queridos. Então
Eu falo esse parênteses aqui para a gente ver que a tragédia é bem maior do que a gente pode mensurar. Bom, eu tenho em minhas mãos, Marcos, em relação ao Scania acidentado, e eu já contei no primeiro bloco do programa mais ou menos como foi essa a situação do acidente, e o meu erro hoje, e eu mantenho essa versão, é que eu achei que a van, como toda a imprensa, haveria quebrado, e foi uma questão então esclarecida aqui que não quebrou. Foi uma questão de economia, porque cabiam todos, mas saindo de uma Vitória, uma van com 15 e um Volvo com 34 lugares, são 39 pessoas. Nós sabemos que são 58 pessoas vítimas, né? Então essa conta de 34 com 15 dá 49. Nós estamos falando de 9 pessoas a mais. E há uma explicação legal para isso? É que a explicação é assim, tem crianças de colo ali que, segundo a lei, podem ir no colo de ou sua mãe ou pai. Certo. E assim, a empresa de forma alguma ia querer que fossem passageiros em pé. Então, o motorista era as pessoas eram 58. Se eles achassem que ia acontecer essa fatalidade ou qualquer coisa que arriscasse a vida deles, eles não precisavam. Tinha a van que estava acompanhando o processo. E a van dali, da serra em diante, não daria muita diferença. Certo. Mas eles queriam ir todos juntos. Por quê? Porque vão conversando, vão trocando certo. Ideia. Está bem explicado isso do ponto de vista da empresa, e como eu estava dizendo, eu tenho os documentos aqui. O ônibus Scania acidentado, ele foi transferido e estava com a documentação do Ministério das Cidades aqui, que é o Renavan, que a gente disse, do Denatran, em dia. Ele foi transferido dia 22 de fevereiro desse ano, é isso? Sim, foi. Então, houve a transferência dele no dia 26 do 2 ali, como você mesmo tá tem em mãos aqui, vocês estão vendo na tela aí. E o ônibus, então, se alguém disser, o ônibus não funcionava isso, não funcionava aquilo, não tinha cinto de segurança, isso ou aquilo, o Detran tinha que não ter expedido esse documento. Isso, não ter deixado esse ônibus rodar, ter dito, vocês têm que ter cinto de segurança. Mas eu acabei me informando hoje que a partir de 1999 há uma lei. 98, que há uma lei onde cinto de segurança dali em diante era obrigatório nos veículos. Isso confere outras empresas de transporte de passageiros, já me confirmaram essa informação. De 1998 para trás, veículos coletivos, no caso dos ônibus, não precisam contar em suas poltronas com o cinto de segurança. Dali para frente é obrigatório o cinto de segurança. É mais uma falha do nosso sistema governamental, né? E não das empresas propriamente. Bem, também falaram que o tacógrafo desse veículo não funcionava. Você tem ele aqui? Sim, eu tenho, porque assim, é norma agora de qualquer empresa ter o aferimento do tacógrafo, e eu tenho aqui ele escancarado assim para quem quiser ver que estava tudo em ordem. Certo. Marcos, em relação então à documentação, a imprensa nacional, a imprensa estadual e a própria nossa imprensa local divulgaram que vocês não teriam uma permissão interestadual para essa viagem. Como funciona isso? Afinal de contas, a viagem era para Guaratuba ou para Itapoá, como estão falando? Não, a viagem era para Guaratuba, ali, Coroados, aquela região ali. O pessoal fazia todo ano essa viagem ali, eles se juntavam todo mundo, faziam uma vaquinha, pagavam, iam para lá fazer as oferendas deles. Era mais vamos dizer, um passeio em família, porque era muito familiar ali, porque até você vê como as vítimas foram, né? Era tudo gente de família, não tinha ninguém assim, vamos dizer, que assim o pessoal falou muito mal, né, dessas vítimas, mas não, eram tudo gente assim
né? Há uma corrupção já falei no programa de hoje, da religião Umbanda. As pessoas precisam se esclarecer um pouco mais em relação a isso também. E será motivo de abordagem minha futura. Eu continuarei aqui no programa da semana que vem com o assunto, mas daqui a 15 dias, portanto, eu terei uma entrevista esclarecedora a respeito da diferença de Quimbanda, de Umbanda e de outras religiões, para que a gente comece também a criar essa cultura. Mas em relação, portanto, voltando ao assunto desse documento interestadual, há falha? Olha, é o seguinte, a gente comprou esse ônibus agora, fazem o que? Deve fazer 1 mês e meio, alguma coisa assim, né? Não mais que isso. E esse ônibus foi todo revisado, tem toda a documentação dele, tudo certo. Assim, o ônibus, o Leito que estava fazendo a viagem, o Volvo, ele tem a documentação dele toda em dia. Até não foi mexido nele, ele está parado no local lá onde que ele estragou, ele está lá. Eu tenho que buscar essa documentação dele, porque o pessoal vai pedir. Eu tenho lá a documentação de tudo, eu tenho a licença tirada pelo DR, porque eu fiz uma viagem ano passado, ano passado não, começo desse ano, e tomei uma multa pelo DR, porque eu não podia, eu tinha que ter tirado uma licença do DR para me sair de União da Vitória, de Porto União, para mim ir para Coroados. Então, assim... Essa multa gerou uma impossibilidade de vocês terem esse registro, é isso? Como assim? Essa multa inicial dessa viagem que você tomou impediu que você tivesse a condição de ter esse registro hoje interestadual? Não, assim, até a esse fato não, mas assim, eu no caso, tipo, se fosse, eu deveria ter tirado uma licença do DR, certo? Para transitar no Paraná. E como foi Santa Catarina, as duas viagens que eu fiz foi por Santa Catarina. A NTT, né? A NTT. Então, e como esse veículo foi por Santa Catarina e chegou no Paraná, eu tomei uma multa. Então, em janeiro desse ano, você já sabia dessa situação. E aí a repetição do fato com o Scania também. Também. Agora como também ele fez o mesmo percurso, eles estão alegando também que está errado. Então eu não sei o que fazer. Bem, eu também tenho aqui em mãos uma declaração de inspeção mecânica do Scania, que era uma das situações que se falava na cidade, se tinha ou não tinha. Esse veículo foi inspecionado. Foi inspecionado, até eu tenho ali com a data de dia 4/3/2015, que ele foi feita uma vistoria nele ali, uma mecânica aí que a gente não deve aí falar. Mas ele tem aí vistoria mecânica, foi revisado, questão de pneu, freio, toda essa parte de suspensão, foram feito tudo, sabe? Foi. Bom, Marcos, em relação então à parte ruim que nós vamos ter que falar agora, em relação àquilo que talvez vocês já tenham condição de informar, ou se não tem, do que vocês imaginam que possa ter acontecido? Bom, eu tô como todas as pessoas aí, a gente tá na expectativa para sair aí o laudo da perícia, e a gente tá só esperando isso para saber o que realmente aconteceu, porque o pessoal fala, aconteceu isso, outro aquilo. Eu não vou dizer a minha opinião, porque até a gente não quer, né, falar nada, né, antes de saber a verdade. Você também perdeu aquele que é teu padrasto, mas que você chama de pai, e aí está a revelação de um relacionamento de uma pessoa boa nas tentativas empresariais de um país que sufoca realmente. E obviamente a gente não está aqui também na condição de jornalista dizendo que se houve alguma situação irregular na lotação, está isso aí pondo ou isentando de responsabilidades, mas que a gente vê que ninguém põe um filho ao lado para viajar se é tão inconsequente assim, como muitas pessoas estão imaginando ou estão falando aí, desinformados às vezes da realidade da empresa, que é mais uma das que sofrem no Brasil. O que dizer para as pessoas das outras famílias que, como a sua, sofrem a perda de entes queridos?
Bom, a princípio a gente não tem mesmo o que falar, né? Porque eu também tô, né, abalado. Eu enterrei meu pai e meu irmão e eu não tive tempo nem pra sofrer ainda, sabe? E, e minha mãe não consegue entrar dentro do escritório, sabe? Não consegue entrar dentro do quarto do meu irmão. Ela se desmancha, sabe? Em choro. E eu aqui, sabe, eu não tive nem tempo de sofrer ainda, que nem eu tava falando pra você, que eu tô correndo atrás da papelada, entrou vários boatos, várias mentiras, até de apedrejamento aqui a casa que não ocorreu. Eu escutei hoje no Facebook o pessoal falando que iam tacar fogo na casa, sabe? A gente escuta várias coisas, sabe? Mas eu garanto, assim, diz que o pessoal tá me ameaçando, mas não tá. O pessoal tá lidando muito bem com a situação, sabe? Eu agradeço muito ao pessoal, sabe? As famílias, das vítimas, o pessoal tudo em torno, os amigos, os familiares, sabe? Tem bastante gente me dando força, sabe? Veio bastante gente hoje aqui, ligaram de outras empresas de ônibus dizendo que é uma fatalidade, tentando consolar a gente, sabe? Então o pessoal tá com a gente, sabe? Isso que é o mais importante, sabe? Você receber uma palavra amiga, que não apenas para te ferir, né? E sim para ajudar mesmo. E a nossa palavra da TV Milênio está aqui também, tanto é que abrimos esse espaço e a gente agradece a tua declaração e que realmente se trata inegavelmente de uma fatalidade. Eu soube há poucos instantes na gravação que o GP terminou a perícia em Campo Alegre, então a gente está na expectativa que saia em velocidade rápida e essa revelação dos resultados da perícia, para que a gente possa também tentar entender o que é impossível, que nós estamos falando na verdade de 51 pessoas que faleceram. Meus sentimentos mais uma vez e muito obrigado. Tá, obrigado, eu agradeço a todo mundo aí e peço bastante oração a essas pessoas que estão em estado grave ou gravíssimo aí nos hospitais, que agora a hora é de rezar, não de procurar culpados, nem de acusar ninguém. Certo, obrigado. Nós ficamos com essa homenagem no programa às pessoas falecidas nesse desastre, nessa tragédia, e fiquemos todos com Deus. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, Claro como um cristal. verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nem o clamor. Verei os olhos de Jesus e toda
e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro. Além